Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos mais uma vez para podermos compartilhar um pouco da palavra de Deus. E assim, eu sempre tenho dito nos meus momentos de reflexão com vocês que todas as coisas que eu ministro aqui, eu procuro falar aquilo que o Espírito Santo tem me falado. E nos últimos dias, Deus tem me feito entender muitas coisas. E no início do ano eu estive com a minha equipe de louvor e nós tratamos de um assunto. E que esse assunto eu já venho falando ao meu coração há algum tempo. E eu queria compartilhar um pouco com você hoje sobre fidelidade e lealdade, a diferença. E para nós nortearmos, essa palavra, nós temos um texto de 1 Samuel, capítulo 22, versículo 2, que a Bíblia diz: E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles. Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre fidelidade e lealdade. Nós vivemos um tempo onde já é difícil achar pessoas que são fiéis, mas mais difícil ainda é achar pessoas que são leais. E diante disso, a gente vai procurar compreender um pouco sobre isso. Muita gente confunde fidelidade com lealdade, mas existe uma sutil e importante diferença entre os dois conceitos. A fidelidade tem ligação direta com o relacionamento que envolve regras e pacto, obrigação, compromisso e com a cultura de determinada sociedade. Então, eu de repente estabeleço um contrato com você, uma aliança com você. E essa aliança vai gerar entre nós algumas obrigações de fidelidade. E isso a gente vê acontecer sempre com as pessoas. E as pessoas às vezes dizem assim: eu só estou nesse negócio porque eu me comprometi. Então você percebe que tem pessoas que às vezes está, mas não está, faz, mas não faz com prazer. Às vezes a pessoa gostaria de estar em outro contexto, mas por fidelidade, por honra, porque eu assinei um contrato, porque eu fiz um compromisso, eu tenho que ir até o fim. Mas na verdade você não está mais ali. Ou seja, você é fiel, mas não é leal. Por quê? Nós iremos entender um pouquinho sobre isso. A fidelidade é uma forma de controle, como um fio em que cada um fica com uma parte, e é preciso uma certa espreita e vigilância para que esse fio não se quebre. Tendo em vista muitos relacionamentos de amizade de anos se quebrarem, porque de algum modo uma das partes do fio arrebentou. Fidelidade é um fio onde eu garro de um lado e você garra do outro. E eu preciso estar olhando para você o tempo todo e você precisa estar olhando para mim o tempo todo para que a gente possa segurar esse fio chamado fidelidade. Mas em algum momento uma das partes vai dizer: até quando eu tenho que segurar isso? Não é verdade? Esse é o problema da fidelidade. A fidelidade a gente caminha até aonde der. Aonde for capaz de ir com a fidelidade, eu vou. Então vocês observam que é por isso que muita gente às vezes chega na caminhada e diz assim: anos de amizade, acabou. Anos de parceria, acabou. Anos de caminhada juntos, acabou. Quem falhou? Uma das partes.
fidelidade faz com que você caminhe numa certa distância e depois você pode parar. Então nós já compreendemos um pouco sobre a fidelidade. A Bíblia fala que Davi tinha um exército de homens. Quando ele estava vivendo um momento muito difícil, ele precisou juntar homens a si. Saul procurava matá-lo e, de algum modo, Davi precisava se fortalecer para enfrentar Saul, que era o seu principal inimigo na época. Não que Davi o quisesse matar, mas ele, de algum modo, queria destruir a vida de Davi. E Davi ajuntou uns 400 homens que caminhavam com ele. Todos nós conhecemos a história da caverna de Adulão. E se ajuntou a Davi todos os que se achavam em aperto, que achavam endividados, homens de espíritos desgostosos. Então você percebe que Davi não conseguiu juntar uma equipe de excelência. Ele pegou pessoas que estavam na escória do governo de Saul. Mas ele precisava formar um exército. E desses 400, a Bíblia relata dos 30 valentes de Davi. E dos 30 valentes de Davi, a Bíblia relata de 3 valentes. E é sobre esses 3 valentes que nós queremos compartilhar com você. Então eu quero convidar você para refletir um pouquinho sobre fidelidade, porque muitos são fiéis, mas nem todos são leais. Então, dentro desse princípio, nós queremos analisar o seguinte: Davi era um homem que estava vivendo um momento muito difícil e ele precisava de pessoas que lhe apoiassem. De 400, ele tirou 30, tirou 3. E a Bíblia fala que um dia Davi estava fugindo de Saul e ele disse assim: quem me dera beber da água do poço que está em Belém. E naquele tempo os filisteus estavam guerreando contra Israel. A Bíblia diz que aqueles 3 valentes romperam o exército inimigo, foi até o poço que estava em Belém, encheu o cântaro d'água, chegou e a entregou a Davi. Esses eram os leais. E eu vou continuar falando sobre esses homens na próxima semana. Eu acho que você não pode perder a sequência, porque o que nós temos para falar sobre lealdade é algo muito bom, é algo da parte de Deus. Deus te abençoe e que você tenha uma semana abençoada. Isso te ajuda de alguma maneira? Compartilhe. Esse vídeo vai abençoar a vida de alguém e nós estaremos tratando um pouco mais sobre lealdade na próxima semana. Eu quero convidar você a ir lá no nosso canal, Apóstolo Gilvando, dar o seu like, se inscrever no canal. Nós estamos começando um caminho e eu tenho certeza que, se esse vídeo te abençoa, estimule pessoas a se inscrever no canal e eu tenho certeza que será uma bênção em nome de Jesus. Deus te abençoe e tenha uma semana abençoada.